Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Hoje vou compartilhar uma experiência espiritual, quando Deus enviou o seu anjo para me levar em 4 lugares no céu, e foi revelado muitas coisas profundas da parte de Deus. Tudo começou quando eu estava em oração, e fui levado em espírito até o céu, assim como o apóstolo João lá em Apocalipse 1 verso 10. E quando cheguei lá, havia um anjo muito grande me esperando, e ele foi enviado por Deus. E ele estava usando uma armadura que brilhava muito. Ele disse: eu sou um dos guardiões aqui do céu. Vou te mostrar alguns lugares que existem aqui. E quando terminou de falar, observei que já estávamos no primeiro lugar. Então me virei para trás, e vi que estava dentro de uma sala toda branca. E no meio dessa sala tinha uma coroa bem grande e uma luz muito forte que saía dela. E em volta da coroa, em um formato circular, havia mais 7 coroas do tamanho normal, e observei que uma luz saía da coroa grande como se fosse um fio de energia, só que de cores diferentes, e se ligava às coroas que eram de tamanho normal, e tinha 7 cores diferentes para 7 coroas, e as 7 coroas flutuavam no ar na altura de 1 metro do chão, e a energia que saía da grande coroa, mantinha 7 coroas flutuando no ar. E o anjo disse: essa grande coroa é a coroa da vida que simboliza Jesus, pois Jesus é vida. Evangelho de João 11 verso 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14 verso 6 Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o anjo disse: observe o que vai acontecer. E então apareceu outro anjo, e pegou uma das 7 coroas nas mãos. E outra coroa automaticamente surgiu no lugar da qual ele a retirou. Então o anjo começou a se mover com a coroa na mão, e foi na direção de um homem que parecia que tinha acabado de chegar ali no céu. O anjo fez um sinal, e o homem inclinou sua cabeça, e o anjo colocou a coroa na cabeça dele. E o anjo guardião que estava comigo disse: esse homem foi um pastor lá na terra. E então observei que quando ele recebeu aquela coroa, a coroa mudou de formato na sua cabeça, e algumas pedrinhas brancas surgiram na coroa, e vi também que assim que ele recebeu a coroa, uma veste resplandecente surgiu por cima daquela veste branca que ele estava usando, e essa veste parecia um sobretudo reluzente, todo bordado com ouro. E então, vi que o anjo voltou e pegou outra coroa, e novamente surgiu outra coroa no lugar. E o anjo com aquela coroa na mão foi se movendo até uma mulher que também parecia que havia acabado de chegar. Era uma mulher negra já idosa, e o anjo colocou a coroa na sua cabeça, e novamente a coroa mudou de formato. A coroa ficou mais alta, e na sua parte inferior, ficou cheia de pedras brancas, e uma veste reluzente também apareceu sobre ela, e a veste também era toda bordada a ouro. Então o anjo pegou um par de sapato todo cheio de pedras brancas e os colocou nos pés daquela mulher. E o anjo guardião que estava comigo disse: quando essa mulher estava na terra, ela ajudou muitas pessoas, e foi a muitos lugares que muitos não vão, e ela sempre ajudava as pessoas. Por isso que ela também recebeu um sapato além da coroa. E então o anjo guardião me disse: essa é a sala das coroas. Saiba que aqui no céu tem várias salas, mas só foi te permitido ver 3 dessas salas. Agora vamos para a segunda sala. E quando ele disse isso, nós aparecemos dentro da segunda sala. Era uma sala muito grande, cheia de prateleiras de perder de vista. E as prateleiras estavam cheias de vasos de cristal no formato de gotas de chuva. E dentro dos vasos de cristal havia água. E o anjo guardião disse: essa é a sala das lágrimas. Essas são as lágrimas dos santos que estão na terra. Os anjos recolhem as lágrimas dos santos e trazem para cá. E cada um desses vasos pertence a um santo que vive na terra. E quando um desses vasos se enche de lágrima, ele é levado até Deus e é derramado na sua presença. Então Deus move a sua mão poderosa concedendo o milagre. Então o vaso de cristal volta para essa prateleira onde começa o processo de novo até estar cheio de lágrimas.
Naquele momento eu vendo e ouvindo tudo aquilo, comecei a chorar e a dizer: Deus, porque o Senhor está permitindo eu ver e saber de tudo isso? Então ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: Eu sempre revelo essas coisas aos meus profetas. E eu disse: Amém, Senhor, seja feita a sua vontade. E o anjo guardião me disse: Vamos para a terceira sala. E no mesmo instante aparecemos dentro dessa sala. E era uma sala grande e no formato circular, mas porém, não tinha nada dentro. E observei que o chão era de vidro, e debaixo havia como um líquido vermelho que se movimenta como um rio agitado, e cada vez fica mais agitado. E eu olhando para o chão, percebi que era muito profunda aquela estrutura, mas porém, ainda havia espaço para caber mais. E havia um espaço até chegar naquele chão de vidro. E o anjo disse: Essa é a sala do sangue. Aqui fica o sangue dos santos que passaram pela terra. E assim como as lágrimas são recolhidas, o sangue dos santos também são recolhidos e são colocados aqui. E assim como há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. 1 João 5 versos 7 a 8. E o sangue parecia vivo e se movimentava bastante. O sangue clamava assim como diz em Gênesis quando Deus falou com Caim depois dele ter matado seu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue e do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4 verso 10. E em Apocalipse 6 verso 10 diz também: E clamaram com grande voz dizendo: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue, o sangue dos que habitam sobre a terra? E o anjo guardião me disse: Esse sangue está agitado e vai ficar ainda mais agitado, e quando alcançar esse chão de vidro, o vidro vai se quebrar, e então Deus executará a justiça sobre a terra e vingará o sangue dos inocentes. E agora que você viu essas três salas, a sala das coroas, a sala das lágrimas e a sala do sangue, vou te levar para outro lugar. E então de repente, me vi em uma rua muito bonita feita de esmeraldas com detalhes em rubis vermelhos. O chão daquela rua era todo de pedras preciosas, e aquela rua dava até uma praça. E quando me aproximei daquela praça, o anjo guardião falou: Essa é uma das muitas praças de adoração que existem aqui. E então observei que chegou um grupo de crianças naquela praça, e as crianças começaram a sorrir e a rir e brincar uma com as outras, e a alegria delas era contagiante. Era lindo de ver a felicidade daquelas crianças. Nunca vi crianças tão felizes como aquelas. Elas sorriam e brincavam, como Jesus disse: Da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor. Mateus 21 verso 16. Pois o perfeito louvor nasce de um coração sem culpa, sem malícia e sem contenda. Como Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19 verso 14. Então novamente saímos daquela praça, e o anjo me levou a outro lugar. E era um lugar que tinha muitas casas, casas de todos os tamanhos. Tinha casas pequenas, tinha mansões e casas de vários formatos. E o anjo disse: As casas aqui responde apenas o seu dono, e somente o dono consegue abri-las. E quando os santos fazem a obra de Deus na terra, eles enviam materiais para a construção da sua casa aqui nos céus. E quanto mais material mandar, maior será a casa. E esse lugar que estou te mostrando, fica as casas daqueles que fazem a obra do Senhor, pois Deus é justo. Tudo o que se faz para Ele e em favor da obra dele tem sua recompensa, e nada é em vão. Como está escrito em 2 Crônicas 15 verso 7, Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E eu falei para o anjo: Estou observando que nessa rua tem várias mansões, e nessas mansões tem portas de garagem. E perguntei: Aqui no céu também tem carros assim como na terra? E o anjo respondeu: Tem carros, mas não são como os carros da terra. E a Bíblia nos mostra isso em 2 Reis 2 verso 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. No céu tem carros de fogo. Então o anjo guardião novamente disse: Vamos a outro lugar.
E no mesmo instante fui levado até o espaço, e paramos a uma certa distância do planeta Terra e estávamos flutuando, e observei a uma certa distância de nós que havia milhares de flashes de luzes se chocando violentamente, e pude perceber uma grande guerra nos ares entre anjos e demônios. Então olhei para baixo e vi uma parte do planeta que estava em grande escuridão, e observei que havia alguns pontos de luz que brilhavam no meio daquela escuridão. E perto daqueles pontos de luz fortes, havia outros pontos de luz em volta, só que com luzes bem mais fracas, e tinha vários grupos assim, uma luz no meio e outras luzinhas em volta, e observei também que em alguns grupos a luz do meio havia se apagado, mas as outras luzinhas em volta permaneciam lá, só que bem fraquinhas, quase se apagando também. Então o anjo guardião disse: esses pontos de luz que você está enxergando, são os cristãos da Terra. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5 verso 14, vós sois a luz do mundo. Em Lucas 11 verso 35 diz, cuide para que a luz que em ti há não sejam trevas. Foi por isso que Jesus disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12 verso 46. E então fiquei observando aquelas luzes e eu me entristeci, pois havia mais luzes apagadas do que luzes acesas sobre a terra. As luzes que estavam acesas eram pouquíssimas. E o anjo guardião disse: o reino das trevas estão se alastrando pelo mundo, e esse é o objetivo principal das trevas, apagarem esses pontos de luz mais fortes que são os verdadeiros cristãos. Pois destruindo os líderes, automaticamente os outros com o tempo terão as suas luzes enfraquecidas e muitas se apagarão. Mas enquanto há vida há esperança. Mas porém o tempo está acabando. E o anjo guardião continuou falando: diga às pessoas na terra que o Messias está voltando. O Messias está voltando. Mas eu olhei para o anjo e disse: mas são tão poucas as luzes que estão acesas. E se Deus esperar mais um pouco, talvez as luzes acesas venham a aumentar e se multiplicar. E o anjo guardião respondeu: não adianta mais. Daqui para frente Deus sabe que não vai adiantar esperar, pois as luzes não vão se multiplicar. Pelo contrário, as luzes que estão acesas correm o risco de se apagar. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24 verso 22. Por isso diga a todos que o Messias está voltando. O Messias está voltando. O Messias está voltando. E depois que o anjo guardião disse essas palavras eu voltei dessa experiência espiritual. Irmãos, vocês que me escutam nesse momento, o tempo está acabando. Vamos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. Marcos 1 verso 15. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, e bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1 verso 3. Pois como o anjo disse, o Messias está voltando, o Messias está voltando. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4 verso 12. Povo de Deus, o Messias está voltando.